Está querendo começar a desenvolver aplicativos em 2024? Bom, se você está querendo e está na dúvida de por onde começar, fica comigo. Basicamente, a gente possui 4 linguagens principais que dominam o mercado atualmente, sendo elas o Kotlin, que é a linguagem nativa para desenvolvimento de aplicativos Android. A gente tem também o Swift, que é a linguagem nativa para o desenvolvimento de aplicativos iOS. A gente tem o Flutter e o React Native, e ambos são frameworks para desenvolvimento de aplicações híbridas. Então você tem uma única base de código que serve tanto para Android quanto para iOS. Bom, se você está na dúvida sobre qual dessas escolher, por onde começar, aqui há alguns pontos que você tem que considerar antes de tomar essa decisão. Geralmente, para você desenvolver um aplicativo para o iPhone, para o ecossistema iOS, você necessita de um MacBook. Não é todo mundo que tem um equipamento desse para superar essa barreira de entrada. Por isso, termina sendo muito mais fácil começar pelo Android mesmo, ou por alguma tecnologia híbrida, né? Para você emular, né, para você testar os seus aplicativos, mesmo que fazendo eles com tecnologia híbrida, como Flutter e React Native, você ainda vai precisar de equipamento da Apple. Então você precisa do MacBook e superar essa barreira de entrada para programar para a plataforma da Apple. Sendo assim, o Android ele termina sendo muito mais acessível. Se você tem um MacBook já, né, fica mais fácil de você escolher começar pelo desenvolvimento iOS. E geralmente os salários são muito parecidos, mas o salário para desenvolvedores iOS termina sendo um pouco melhor do que para desenvolvedores Android pela escassez, né? Porque é justamente por causa dessa barreira de entrada de que você precisa de um MacBook para começar. Se você não vai começar do zero, né? Se essa não vai ser sua primeira linguagem de programação, mas você já trabalha na área e está vindo, por exemplo, do JavaScript, uma boa alternativa seria aprender React Native, que é um framework de JavaScript utilizado para desenvolvimento de aplicações mobile. Ele é híbrido, assim como o Flutter, então com uma única base de código você consegue fazer aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Seria muito bom porque você não precisaria aprender uma outra linguagem do zero, você estaria familiarizado e se manteria dentro do seu ambiente JavaScript ali, simplesmente aprendendo uma biblioteca nova, né, e colocando um framework a mais de JavaScript no seu arsenal. Agora falando um pouco do Kotlin, o Kotlin é a linguagem nativa para desenvolvimento mobile. Ele desenvolve aplicações nativas para o ambiente Android, na verdade. Ele desenvolve aplicações nativas para Android e atualmente ele foi lançada uma ferramenta que já vem engatinhando há um certo tempo, que é o KMP em conjunto com o Jetpack Compose multiplataforma, que permite que você crie aplicações nativas Android, que ao mesmo tempo podem ser híbridas para o iOS. Então você vai ser totalmente nativo para o Android e ao mesmo tempo você consegue rodar a sua aplicação, a sua mesma base de código no iOS. Ele também dá a possibilidade de você usar somente o KMP, não utilizar o Compose multiplataforma para construir a UI e ter a sua lógica em Android nativo e construir a sua interface usando o SwiftUI, por exemplo, né? Construir a sua interface nativa com iOS. Isso vai depender muito de projeto para projeto, mas com Kotlin você inicia com a barreira de entrada menor do que com o Swift, porque você não precisa de um equipamento da Apple, né? Para estar trabalhando, um computador normal já serve. Você tem a possibilidade de desenvolver multiplataforma, né? Então você consegue fazer aplicativos para iPhone no futuro utilizando essa linguagem. E você não deixa de ser nativo Android, né? Você vai ser sempre nativo Android e ao mesmo tempo híbrido quando você quiser, né? Porque Kotlin é a linguagem padrão do desenvolvimento Android, então você sempre vai ser nativo Android, vai ser um desenvolvedor nativo com a possibilidade de utilizar uma ferramenta multiplataforma quando você quiser. Bom, e há o Flutter também, que é um framework do Dart para desenvolvimento multiplataforma. Ele, com a única base de código, você consegue desenvolver aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Para desenvolver os aplicativos para iOS, novamente, você precisa de um MacBook, então ainda tem essa barreira de entrada. E há muita polêmica, eu até já fiz um vídeo aqui respondendo a pergunta se o Flutter vai morrer, algo assim. E dando uma resumida, dá uma olhada no vídeo lá, mas dando uma resumida, eu não acho que o Flutter vai morrer. Mas eu acho que com o tempo e com o amadurecimento do KMP, novos projetos utilizando
o Kotlin, vão surgir e cada vez mais menos projetos iniciando com Flutter vão nascer, né? É muito mais fácil um time que já desenvolve nativamente para Android adotar o KMP e começar a desenvolver um aplicativo híbrido do que aprender uma linguagem totalmente do zero, o Dart, né, e aprender o Flutter para desenvolver um aplicativo híbrido. Porque aprender uma linguagem nova, se você pode utilizar a que você já sabe, né, você pode utilizar o Kotlin para o desenvolvimento multiplataforma. Mas mesmo assim, aprender o Flutter ainda é muito válido. A demanda por profissionais sêniores de Flutter no mercado é muito grande. Faltam profissionais sêniores de Flutter. E algo muito interessante seria você iniciar com o Android, ou até mesmo com o iOS, né, com o Kotlin ou o Swift, e depois aprender o Flutter no futuro. Isso vai te dar acesso a essas vagas de Flutter, né, que existem hoje em dia. E ao mesmo tempo você ainda vai ter acesso às suas vagas nativas de Android e iOS, da tecnologia que você escolher aprender. Isso dá uma gama maior de vagas e também fortalece muito seu currículo, porque muitas das vagas de Flutter já pedem que você saiba alguma tecnologia nativa junto. Bom, e em relação ao Java e ao Objective-C, por exemplo, o Java ele era a linguagem antiga padrão do Android, né, antes do Kotlin assumir, e o Objective-C era a linguagem padrão do iOS antes do Swift assumir. Se você já sabe Java, por exemplo, você já programa Java para back-end ou algo assim, você pode iniciar no Android com Java. Há muitas aplicações legadas, poucas aplicações iniciam usando Java hoje em dia, a maioria já inicia utilizando Kotlin, mas você pode sim arrumar um emprego utilizando Java. Eu mesmo já trabalhei com Java para Android por um tempo. E você também não vai ter dificuldade nenhuma para aprender o Kotlin. O Java e o Kotlin eles são muito parecidos. Se você aprender uma, é muito tranquilo para você aprender outra. Você praticamente não precisa vou tirar alguns dias para aprender aqui. Você já consegue ir trabalhando com a linguagem no dia a dia enquanto você aprende. Coisa de 1 a 2 semanas você já vai estar craque nelas. Realmente são linguagens muito parecidas. Bom, espero ter te ajudado aí a tomar essa decisão de qual linguagem escolher para se tornar um desenvolvedor mobile em 2024. Se tiver alguma sugestão para algum vídeo ou algo que você queira ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até mais.